Agora, galera, nós vamos fazer aqui o exercício número 1, tá, da lista de exercícios de fator de potência, caso correção do fator de potência. O que é que eu tenho nesse exercício número 1? Eu tenho uma demanda máxima de 1480 kVA, fator de potência medido 0,87. Eu necessito instalar um motor de 150 cavalos. Tá, o fator de potência desse motor é 0,87 e eu tenho que determinar os capacitores necessários para não ultrapassar essa demanda. O que é isso? Vamos lá, deixa eu contextualizar essa questão aqui. Imagine que eu tenho uma fábrica, tá, de produção de algum equipamento, algum material, algum produto, certo? E lá a minha fábrica está funcionando, certo? A demanda máxima contratada na concessionária é 1480 kVA, não em quilowatts, tá? kVA, potência aparente, certo? O fator de potência medido 0,87, de boa. Nessas condições, nas condições que estão a minha fábrica, eu estou tendo um lucro, tá, anual de 1 milhão, um lucro mensal, perdão, de 1 milhão de reais por mês, certo? Aí teve um pessoal lá, todo um novo equipamento, que se eu instalar esse motor novo, o meu lucro vai passar para 1,5 milhão por mês. Só que tem um detalhe, certo? Se eu instalar nas condições que está, sem fazer a devida correção, o que é que vai acontecer? Eu vou aumentar essa demanda máxima. Vai passar de 1480 para um valor que eu ainda não sei quanto é que vai ser, certo? Aumentando essa demanda máxima, por força de contrato com a concessionária, que ela não me fornece mais potência do que isso, tá? O que é que vai acontecer? Eu vou pagar uma multa, vou ter que pagar uma multa. Essa multa vai ser bem maior, ou seja, o meu lucro que antes eu tinha 1 milhão por mês, vai cair, por exemplo, para 500 mil por mês, ou seja, vou deixar de ganhar 500 mil reais. Aí o que é que acontece? Eu, como dono da empresa, não vou deixar, prefiro estar ganhando 1 milhão do que arriscar ganhar 1,5 milhão e não conseguir, ou seja, perder 500 mil por mês, tá? Aí o que é que acontece? Aí esse problema, aí tem um estagiário, tá, lá da empresa, que ele fez eletrotécnica no IFAL. Aí esse estagiário viu, sabendo desse problema, se propôs a fazer os cálculos e dimensionar. Disse, não, eu consigo instalar esse motor e sem ultrapassar essa demanda máxima. Aí eu soube dessa conversa deles, até o pessoal ironizou todo o estagiário, tá? Mas eu também um dia já fui estagiário, tá? Sei do potencial dos estagiários. Aí fui conversar com ele. No final das contas eu disse para ele, ó, se você me provar que consegue fazer isso e der certo, você, quando terminar o estágio, concluir o curso tudo certinho, você vai ter um emprego na minha empresa de 8 mil reais por mês, se você conseguir fazer isso. Fechado, fechado. Aí ele começou, se dedicou, foi fazer os cálculos, tá? Vamos ver o que foi que o estagiário fez. Eu vou apresentar agora aqui para vocês a solução dessa questão, como é fácil vocês resolverem um problema desse tipo, beleza? Vou anotar aqui os dados, tá, da minha questão. Exercício 01. Dados. Primeiro eu tenho uma demanda máxima, demanda em kVA, tá? Isso aqui vai ser igual a S, total. Máximo 1480 kVA. O fator de potência vai ser igual a 0,87. Isso aqui da minha carga, minha instalação. Isso aqui é da instalação. Agora, o que é que eu tenho que colocar? Acrescentar minha carga. Qual é a carga? O motor. E esse motor é de quanto? 150 cavalos. Com fator de potência do motor 0,87, tá? Esses aqui são os meus dados. E o que é que eu vou fazer com esses dados? Primeira coisa que eu tenho que fazer é decompor a minha carga, meus dados em triângulos de potência. Eu vou trabalhar com triângulo de potência. Vou fazer o triângulo de potência da minha carga. Depois vou fazer o triângulo de potência do motor e acrescentar essas potências no motor, encontrar o triângulo de potência geral. Depois vou fazer os devidos cálculos para a correção. Vamos ver como é que fica, tá? Aqui eu vou colocar aqui
separar aqui esses dados nesse espaço, que essa questão é longa, senão vai faltar papel. Vou pegar aqui e fazer o quê? Instalação. Primeira coisa que eu tenho que fazer é conhecer minha instalação. Conhecer o quê? O triângulo de potência dele. Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho um φ aqui, tenho um PT aqui, tenho um QT aqui e tenho um ST aqui, tá? O dado que eu tenho, 1480 kVA. O PT eu não tenho e o QT eu também não tenho. Esse φ eu não tenho o ângulo, mas eu tenho o fator de potência desse ângulo. Se eu tenho o fator de potência desse ângulo, eu encontro esse ângulo. Eu vou encontrar essas outras componentes do meu triângulo retângulo aqui para ter valores numéricos, certo? Vamos lá. Se eu tenho aqui o cosseno de φ igual a 0,87, quem seria o cosseno nesse triângulo retângulo? Vamos para a parte matemática. Quem seria o cosseno de φ? Cosseno de φ, matematicamente falando, é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem seria o cateto adjacente? Seria PT sobre ST, certo? Esse valor eu tenho, este outro valor eu também tenho. Quero encontrar o PT. Se eu quero encontrar o PT, eu sei que a potência total vai ser ST vezes o cosseno de φ. Eu encontro isso. Vou substituir aqui os valores e encontrar minha potência total. ST 1480 vezes 0,87, que aqui eu não tiro o cosseno já está dado aqui, ó. Cosseno de φ igual a 0,87, esse valor aqui. Quando eu faço os cálculos, vou pegar minha calculadora aqui e verificar o valor que vai dar. 1480 vezes 0,87. Deu 1.287,60 kW. Essa aqui é a minha potência total. Vou anotar aqui 1.287,60 kW. Tá? Agora, no meu triângulo, falta esse outro dado aqui, o QT. Para eu encontrar o QT, eu poderia utilizar seno, a relação de seno, relação de tangente. Eu poderia utilizar essas duas relações. Para fazer um pouco diferente, aqui como eu utilizei o ângulo, eu vou fazer o quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. O que é que eu tenho aqui? Ó? Matematicamente falando, eu tenho isso aqui. Ó. Eu sei que ST ao quadrado igual a PT ao quadrado mais QT ao quadrado. Substituindo esses valores, tá? O que é que eu tenho? Eu quero saber quem é o QT. Vou passar isso aqui para cá, ó. Certo? QT ao quadrado igual ST ao quadrado menos PT ao quadrado. Se eu tenho um quadrado aqui, eu posso, se eu quero saber quem é QT, eu posso extrair a raiz quadrada disso aqui. Ou seja, QT é igual a raiz quadrada de ST ao quadrado menos PT ao quadrado. Tá? Isso aqui é matemática, fórmula matemática. Quando eu vou substituir aqui os valores, igual a raiz quadrada de 1480 ao quadrado menos 1287,60 ao quadrado. Vou pegar minha calculadora e fazer esse cálculo aqui. Raiz quadrada 1480 ao quadrado menos 1287,6 ao quadrado. Eu encontro aqui um QT 729,72 kVAR. Ou seja, essa aqui é a minha potência reativa total da minha instalação no seu estágio inicial. Vou anotar aqui o valor, 729,72 kVAR. Beleza? Pronto. Agora eu já sei, já conheço a minha instalação. Tá? Agora eu vou fazer ou determinar o meu motor, tá? Vamos fazer aqui o triângulo, separar aqui também um quadradinho para guardar essas informações. Vamos fazer aqui o triângulo de potências do meu motor, no caso seria a minha carga. Eu tenho
um triângulo de potências relativamente semelhante ao anterior, sendo que os dados são relacionados ao motor. Tá? Essa potência aqui do motor é de 150 CV. Tá? E aqui eu tenho um fator de potência médio, ou do motor, 0,87, que foi o mesmo fator de potência da minha instalação. Já foi colocado nessa questão o valor igual para facilitar os nossos cálculos, porque se é uma questão longa, se eu colocasse fator de potência diferente, eu teria que calcular, depois que fizesse isso, teria que calcular o fator de potência médio para fazer as correções. Aqui eu economizo uma parte de cálculo, porque é a nossa primeira questão, certo? Essa unidade aqui está em cavalos. Eu tenho que trabalhar com ela em quilowatts, VA ou melhor, kVA e kVAR, certo? Para transformar isso aqui para quilowatts, potência do motor em quilowatts, basta pegar a potência do motor em CV, multiplicar por 0,736, tá? Isso aqui é um fator de multiplicação. 736 eu estou passando de CV para cavalo, ou de cavalos para watts, e como eu estou trabalhando com quilo, eu divido esse valor por mil, por isso for 0,736. Para calcular que essa potência em quilowatts vai ser igual a 150 vezes 0,736. Calcular aqui. Deu 110,40 kW. Que é minha potência ativa. Isso aqui, de fato, é o que vai aumentar no meu triângulo geral pós a instalação, tá? Da minha carga. Isso aqui ficou igual a 110,40 kW, tá? Aí agora eu vou encontrar os outros componentes do motor. Para que eu calcule aqui a potência aparente do meu motor, eu vou utilizar também da mesma forma que no caso anterior, eu vou utilizar o cosseno de φ, tá? Onde o cosseno do φ do motor vai ser igual a cateto adjacente PM dividido por SM, que é a hipotenusa. Isso aqui o cosseno de φ eu tenho, SM eu tenho, ou SM eu não tenho PM. Substituindo aqui, isso aqui vai ficar, eu quero encontrar SM, tá? SM vai ser igual a PM dividido pelo cosseno de φ do motor. Ou seja, a matemática vem para cá e esse aqui veio para cá. Extremos versus meios. Substituindo os valores, SM, potência ativa do motor, 110,40 dividido por 0,87. Quando eu faço esse cálculo, eu encontro 126,9 kVA. Encontrei aqui a potência aparente do meu motor. Para encontrar o Q, que é a potência reativa do meu motor, que também vai ser um vetor que vai se somar aquele QT ali, que daqui a pouco eu vou chamar ele de 1, e o 2, que seria o resultante, antes da correção. Para calcular aqui o QM, como eu já sei, já fiz a dedução matemática no caso anterior, isso é igual a raiz quadrada de SM ao quadrado menos PM ao quadrado. Substituindo aqui esses valores, raiz quadrada de 126,9 ao quadrado menos 110,4 ao quadrado. Vou fazer aqui o cálculo. Raiz quadrada 126,9 ao quadrado menos 110,4 ao quadrado. Deu 62,57 kVAR. Essa aqui é a minha potência ativa, ok? Aí o que é que eu vou ter agora? Eu tenho a minha instalação, aqui ó, minha instalação original, sem acrescentar o motor, e tem aqui o meu triângulo, as minhas potências do motor, tá? E o que é que eu quero? Quero pegar esse motor e colocar na minha instalação original, ou seja, eu vou pegar nesse triângulo aqui inicial, no triângulo 1 que a gente fez, acrescentar essa carga. O que é que eu vou fazer agora aqui? Vou colocar aqui instalação do motor, tá? Vou fazer um outro triângulo com a instalação do meu motor, certo?
Instalando o motor. Vamos ver como é que vai ficar agora com a instalação do meu motor. Eu vou ter um outro triângulo de potência, onde eu vou ter uma potência total 1, que vai ser composta da potência total, que foi no caso da instalação, mais a potência do motor. Vou ter aqui um QT1, que vai ser o composto do QT mais o QT do motor. Vou ter aqui o φ, que vai ser o mesmo ângulo, tá? Que o cosseno dele, cosseno desse φ vai ser igual a 0,87, não mudou. E vou ter aqui um ST1, tá? Que vai ser o somatório, como for o mesmo ângulo, vai ser o somatório desses do ST mais o SM. Só que eu não vou colocar como somatório agora. Façam de conta que eu não sei que esse vetor vai estar com o mesmo ângulo e vai ter esse somatório. Eu vou calcular aqui esses valores, tá? Aqui eu já vou colocar o valor direto, é soma. E aqui também eu já vou colocar um valor direto aqui do QT1, certo? Para a gente ver quanto é que a gente vai encontrar aqui, para depois eu encontrar o ST1. Se eu instalar o meu motor e não ultrapassar, que é o meu limite 1480, beleza, eu estou de boa, posso instalar sem problema algum. Mas nós vamos ver que com a instalação desse motor, vai ultrapassar isso, certo? Vamos ver aqui, ó. Calcular aqui o PT1, vai ser 1287,6 mais 110,4. Deu exatamente 1.398 kW. Essa potência aqui não pode diminuir, que é a potência útil. A potência ativa, não tem como eu diminuir. Se eu aumentar qualquer carga ou diminuir ela, essa aqui fica fixa. O que é que eu consigo mexer? Consigo alterar essa aqui, instalando ou não o banco de capacitores. Quando eu altero isso aqui, se eu diminuir esse vetor aqui, por exemplo, colocar um banco de capacitores, seria uma instalação aqui para baixo, eu diminuindo esse somatório desse vetor aqui, eu diminuo esse ângulo. Quando eu diminuo esse ângulo, eu aproximo o ST do PT. Aí no caso aqui eu diminuo também esse valor aqui, essa resultante. Mas vamos ver como é que vai ficar, certo? Aqui eu vou somar aqui o QT. Vai ser o QT 729,72 mais potência do motor 62,57. Deu 792,29 kVAR, tá? Esse valor aqui é a minha potência reativa. Aí, como eu tenho esses valores aqui, o que é que eu vou fazer? Vamos calcular o ST1, tá? Vai ser igual a raiz quadrada de PT1 ao quadrado mais QT1 ao quadrado. Isso aqui é matemática, tá? Relações trigonométricas num triângulo retângulo. Vocês devem saber isso mais do que eu, tá? Aqui, ST1 vai ser igual a raiz quadrada de 1.398 ao quadrado mais 792,29 ao quadrado. Quando eu calculo isso aqui, vou calcular aqui. Raiz quadrada, 1.398 ao quadrado mais 792,29 ao quadrado. Deu 1.606,90 kVA, tá? Ou seja, o estagiário até aqui provou que se ele instalar esse motor sem fazer nenhuma correção, o que é que vai acontecer? A minha potência máxima, a minha demanda contratada, o máximo que eu posso consumir é 1.480. Se eu ultrapassar isso em 1 kVA sequer, o que é que vai acontecer? Eu deixo de ter um lucro, vou perder 500 mil por mês. E eu não quero perder 500 mil, eu quero ganhar 500 mil. Ele provou aqui que se eu instalar sem nenhuma correção, ele vai passar para 1.606. Isso é um problema. Aí ele vai ter que
conseguir diminuir isso aqui. O objetivo dessa questão é deixar esse valor aqui, diminuir ele, deixar o valor de 1480 kVA. Esse é o meu limite. Até 1480, perfeito, certo? Mas aí nós vamos ver como é que o estagiário vai fazer agora para resolver este problema que ele comprovou, que se ele aumentar o motor, se ele instalar o motor sem fazer nenhuma correção, ele vai ter problema para o dono da empresa. Ele não quer fazer isso, né? Ele quer o contrário, quer conseguir que o dono tenha mais lucro e ele consiga um emprego de R$8.000 por mês, que não é nada mal para quem está terminando um curso técnico, certo? Aqui, ó, se vocês observarem também aqui um detalhe, se eu somar 1480 com esses 62, eu vou ter algo próximo disso aqui, certo? Vamos lá ver o cálculo aqui o meu triângulo ideal. Vamos aqui para o outro lado da folha. Certo? Vamos lá colocar aqui como objetivo, meta de triângulo retângulo. Eu tenho que ter essa potência total 1, ela tem que ser a mesma, não pode diminuir porque a potência é ativa, ou seja, vai ser 1398 kW, tá? Eu tenho que ter aqui um QT2, que eu ainda não sei quanto é, e tenho que ter aqui, ó, um ST, que foi a demanda contratada inicial, que seria 1480 kVA. E aqui eu vou ter que ter um FI2, tá? Ou seja, de onde foi que saíram esses dados? Esse valor aqui de 1398, esse valor aqui, ó, do somatório da minha potência total da instalação atual, mais a potência do motor, certo? E esse valor de 1480 é o meu limite máximo, que é o que é contratado, que eu não posso ultrapassar, é minha meta, certo? E por que eu vou ter um FI2? Porque eu vou ter esses valores fixos. Isso aqui eu não posso alterar, tá? Isso aqui não tem como a gente reduzir, porque eu estou aumentando uma carga. Isso aqui é o meu limite. Eu tenho que encontrar esse valor e encontrar esse cosseno de φ aqui, ou seja, esse fator de potência aqui. Quando eu encontro esse valor e tenho o anterior, eu vou determinar um banco de capacitores. Porque para chegar a esse ponto aqui, como é que eu faço? Eu pego aquele triângulo anterior que eu tinha aqui, no caso anterior, e o que é que eu faço? O que é que acontece quando eu instalo um capacitor? Eu tenho isso aqui, ó, PT1 igual 1380 kW. Tem aqui um QT1 que deu igual a 792,29 kVAR. E tem aqui um ST1 que deu igual a 1606,90 kVA. E tem aqui um φ que o cosseno desse φ igual a 0,87. No caso anterior aqui. E o que é que acontece quando eu instalo um banco de capacitores? Quando eu instalo um BC, eu instalo aqui, ó, um banco de capacitores, que eu não sei de quanto vai ser esse banco. Quando eu instalar esse banco aqui, soma de vetores. Esse vetor aqui vai diminuir e vai puxar isso aqui para baixo, ou seja, é o que eu quero. Eu tenho que calcular isso aqui, ver esse valor aqui ideal, esse valor aqui, subtrair disso aqui que eu encontro o meu banco de capacitores. Simples assim. Vamos ver agora aqui como é que eu encontro o QT2. Nós já sabemos que nos casos anteriores, a gente, para calcular o QT2, vai ser igual a raiz quadrada de ST ao quadrado menos PT1 ao quadrado. Substituindo aqui os valores, tenho raiz quadrada de 1480 ao quadrado menos 1398 ao quadrado. Quando eu vou calcular isso aqui, raiz quadrada de 1480 ao quadrado menos 1398 ao quadrado. Deu 400, QT2, 485,79 kVAR. Esse aqui é o meu limite. Isso aqui ficou igual a 485,79 kVAR, tá? Aqui eu posso, não é obrigatório, mas eu posso calcular o cosseno de φ2, tá? Só para ter uma noção.
Porque quando eu dimensionar o banco de capacitores, esse cosseno aqui vai alterar um pouquinho, tá? Para eu calcular o cosseno de φ2, quem seria esse cosseno de φ2? O fator de potência desse triângulo aqui, que é a minha meta, o meu objetivo, tá? Cosseno de φ2 vai ser cateto adjacente PT1 sobre a hipotenusa ST. Substituindo aqui os valores, 1.398 sobre 1.480. Quando eu faço esse cálculo aqui, 1.398 dividido por 1.480, eu encontro o fator de potência de 0,94, aproximadamente igual, tá? E o que isso já me dá com esse fator de potência? Se eu conseguir, se eu conseguir chegar nesse ponto, tá? Notem que antes, na minha instalação, o fator de potência era 0,87. Com 0,87, a minha empresa paga multa por baixo fator de potência e ainda a energia reativa. Se eu conseguir ajustar, instalar esse motor, eu vou ultrapassar o faturamento da minha empresa de 1 milhão para 1,5 milhão por mês. E além disso, ainda vou ter uma economia maior com energia elétrica. Por quê? Eu vou estar corrigindo aqui, eu não vou pagar mais multa por baixo fator de potência nem energia reativa excedente. Ou seja, vou diminuir ainda mais as perdas elétricas para o dono da empresa. E como é que a gente vai encontrar esse banco de capacitores? Que o objetivo é determinar esse banco de capacitores aqui. Simples. Soma de vetores. Eu tinha isso aqui e quero chegar aqui, ó, no QT2. QT2. Para encontrar isso aqui, eu tenho que encontrar isso aqui. Basta subtrair um pelo outro. Ou seja, o banco de capacitores vai ser igual a QT1 menos QT2, que é essa parcela aqui que vai ser aqui para baixo. Subtração. Banco de capacitores, QT1, 792,29, menos QT2, que eu calculei aqui, ó, 485,79. Quando eu calculo aqui, vamos ver quanto é que deu esse banco de capacitores. 792,29 menos 485,79. Deu exatamente 306,50 kVAR. Tá? Isso aqui é um banco de capacitores possível de existir. Só que quando a gente calcula banco de capacitores, qual seria o banco comercial que existe? Quando a gente calcula banco de capacitores, a gente deve sempre arredondar para o número inteiro mais próximo. Qual seria o número inteiro mais próximo? Usar um banco de capacitores de 307 kVAR. Tá? Só isso. Eu arredondo para o número inteiro mais próximo, porque banco de capacitores a gente sai associando células e pode chegar a qualquer valor numérico possível inteiro. Ou seja, se eu instalo o meu motor, instalo um banco de capacitores de 307 kVAR, eu vou corrigir esse fator de potência, ou seja, vou ter um fator de potência de 0,94 aproximadamente, ou seja, não vou ter multa por baixo fator de potência, e ainda vou instalar o meu motor na minha instalação, na minha carga que tem. E com isso, o faturamento da empresa vai sair de 1 milhão, que vai aumentar a sua produção, para 1,5 milhão por mês. E ainda eu vou ter um ganho na questão da economia de energia por não estar pagando excedente reativo nem multa por baixo fator de potência. Com isso aqui, com a instalação desse banco de capacitores e desse motor, o estagiário ganhou um emprego de 8 mil por mês. E crédito com o dono da empresa, tá? E o dono da empresa ficou muito feliz que vai aumentar muito a sua receita na empresa.